Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com uma pergunta de Rick Tartaia. Fale sobre Winnicott, Freud e Heidegger. Então, gente, em 12 minutos e meio, nós vamos fazer uma viagem pela Floresta Negra da Turíngia, chegando a Viena e passando por Londres. Né? Eu estou brincando, acho que o que a gente pode fazer é assim um pequeno sobrevoo introdutório, falando mais assim sobre esse pensador que tem influenciado a psicanálise, particularmente a psicanálise winnicottiana no Brasil. A gente tem duas figuras importantes, Zelko Loparik, que tem um programa de releitura do Freud a partir do Heidegger. É um programa assim, um pouco curioso, na medida que ele está embrenhado por uma certa antropologia ligada à retomada do conceito de natureza. Mas, de toda forma, tem aí o seu percurso, realizou pesquisas importantes. Também o trabalho de Luiz Cláudio Figueiredo, particularmente no começo assim, das suas produções psicanalíticas, está muito inspirado por esse encontro. Né? Eu recomendo bastante a vocês esse livro, Escutar, Recordar, Dizer, Encontros Heideggerianos com a Clínica Psicanalítica. É um livrinho curto, mas muito poderoso do ponto de vista dessa relação aqui que você está propondo, né? De como o Heidegger ajuda a gente a pensar radicalmente essas três tarefas de todo psicanalista, que é o que é escutar, o que é propriamente recordar e o que é dizer. Né? Escutar e dizer tem uma relação de complementariedade. Como a gente vai ver, o Heidegger vai levar bastante longe a radicalidade do que é o dizer. A gente raramente consegue encontrar, né, produzir esse acontecimento que é o dizer. Dizer que está muito ligado a um segundo momento da obra do Heidegger, né? Posterior a Ser e Tempo, de 1927, momento em que o Heidegger vai se perguntar sobre as possibilidades do dizer num mundo marcado pela Gestalt, um mundo marcado pela administração, pela objetificação, pela entificação do ser. Essa é a grande pergunta, a pergunta originária, né, do programa da analítica existencial, que caracteriza o Heidegger, como uma espécie assim, de retorno às questões primeiras. As questões primeiras da filosofia, que justamente concerniam a natureza do ser, né, a arquê, como diziam os pré-socráticos. Anaxímenes, Anaxágoras, Protágoras, Tales, Heráclito, eram todos pensadores Pitágoras, né, que estavam em volta dessa pergunta, né, o que é o ser? O Heidegger vai dizer assim, quando a filosofia propriamente nasce, com Platão, com Aristóteles, com Sócrates, há uma espécie de esquecimento dessa pergunta inicial, dessa pergunta pelo ser, essa Frage, né? Was ist eine Frage? O que é uma pergunta? Então Heidegger é um filósofo que se detém assim em questões aparentemente assim muito simples. O que é se perguntar sobre o ser? O que é o ser aí? O Dasein, né? E essa pergunta ela foi esquecida na passagem dos pré-socráticos para a filosofia propriamente dita lá no século V a.C., lá na polis grega. A partir daí, a Frage ela modifica a existência de quem a formula. Então ele quer retomar essa experiência originária, retornando então essas perguntas mais fundamentais com relação ao sentido da existência, o sentido da vida ou o sentido do ser. Nessa medida, a filosofia dele vai constatar e vai ser uma
uma espécie de desconstrução de que estamos numa espécie de história repetida e continuada de esquecimento do ser, de esquecimento sobre a pergunta do ser. Então toda a metafísica do sujeito, lá no Descartes, toda a problemática do Hegel, toda a problemática do Kant, todo o sentido da filosofia antiga, tudo isso está envolto numa problemática que seria assim, a impossibilidade de pensar o ser sem a história do ser, fora da história do ser. E a história do ser transforma e lida com o ser, transformando-o em um objeto, um conjunto de entes. Isso vale então para o ser, no sentido mais próprio, que é o ser, vamos dizer assim, humano. Heidegger não gosta da ideia do conceito de sujeito, ele é um crítico do conceito de sujeito, porque justamente para ele o conceito de sujeito esconde o ser do sujeito. Né? O ser do sujeito é aquilo que seria assim, a experiência da verdade, da aletheia. Então ele vai lá no grego, vai mostrar como a aletheia é uma experiência de desesquecimento. Né? A, prefixo negativo, lete, esquecer. Então desesquecer, esse momento em que a gente desesquece é o momento em que a gente coloca a fraga, é o momento em que a gente consegue perceber ou estar em relação ao ser. E isso que o programa dele nos propõe, né? Uma reflexão que ultrapasse o processo histórico e ôntico e retorne aquilo que está por trás, escondido, perdido na metafísica, ou encoberto pela metafísica, que é a ontologia. Então essa distinção é importante para o Heidegger. Né? A discussão é a questão do ser, é a questão ontológica, e a resposta a essa questão são as metafísicas. Metafísica da presença, metafísica do sujeito, metafísica da negatividade, metafísica do homem, metafísica da vida, metafísica da ciência. O Heidegger é um grande crítico justamente de como a ciência foi destituindo o sentido do mundo e o sentido da existência. Ela provoca explicações, ela nos oferece leis, ela descreve como as coisas são, mas ela não responde, ela não nos inquire sobre o sentido do mundo, ela não nos inquire sobre o sentido do ser, como essa rede de significações, esse rio de significações que define a nossa consciência. Vamos lembrar que o Heidegger é um discípulo de Husserl. Ele estudou com Husserl, esse formulador da fenomenologia moderna, essa ciência idética, né, de como as coisas nos aparecem. É como se o Heidegger pegasse esse problema do Husserl, seu professor, e dissesse, não, mas é preciso ir além da própria aparência do ser. É preciso encontrar a essência do ser fora dos discursos que justamente tornam possível colocar essa pergunta. Agora, nos aproximando um pouco mais da psicanálise. Né? O Heidegger vai dizer assim, o ser e ele se dá no tempo. Daí, Ser e Tempo, o nome da sua obra maior. Justamente colocar-se estar em relação ao ser é estar em relação ao tempo que faz do ser aquilo que é aí. O que nossa existência cotidiana provoca e nos incita? Ao desenraizamento, ao esquecimento de si, à falação, ao tédio, a uma vida funcionalizada, a uma vida que quanto mais a gente se ocupa, uma vida de ocupação, mais ela é sentida como desprovida de sentido. O Heidegger vai olhar para isso, que a gente também vai tematizar na psicanálise, né? Pode dizer, são sintomas, são modalidades de escuta do próprio desejo, ou de esquecimento do próprio desejo, são modalidades de objetificação de si, são nesses pontos de convergência entre o esquecimento do ser e os processos de negação que caracterizam a relação do sujeito com o inconsciente, seja pelo recalcamento, seja pela foraclusão, seja pela renegação, seja pela denegação, que as primeiras conversas entre psicanalistas e
pessoas que trabalham com analítica existencial ou com a Dasein-Analyse, que é uma forma de terapia ou de acompanhamento, né, de escuta de pacientes, que se desenvolveu a partir do Heidegger com um discípulo chamado Medard Boss, né, que foi percebendo que tudo aquilo que o Heidegger dizia convidava à possibilidade de retomar aquela experiência num encontro com o outro. Esse é um tema muito importante para o Heidegger, né? A ideia de encontro com esse momento de clareira em que a existência ela provoca justamente uma espécie de expansão em que o ser pode estar. Então aí voltando a uma ideia um pouco lacaniana, né? Mas que a gente também encontra no Winnicott, que nossa relação a si, ela frequentemente está baseada numa experiência de inautenticidade, baseada numa experiência de assim, falso self, de esvaziamento de si. Aí ele diz, bom, é importante seguir essa trilha, fazer a análise hermenêutica dessa trilha, porque isso vai revelar do qual é a borda dessa clareira que nos coloca em contato com o ser. Essa borda é a angústia, a angst. Né? Por que nós não queremos saber da questão do ser? Por que nós queremos pôr uma metafísica no buraco da questão do ser? Porque a questão do ser nos faz encontrar com o ser para a morte. Heidegger é um pensador da finitude. Heidegger é um pensador do homem que não se pensa, que não precisa se experienciar mais enquanto infinitude, mas enquanto um ser que é enviado, que é jogado, né? Que cai no mundo e cuja proximidade com o ser propriamente dito se dá justamente na consciência de que ele é um ser para a morte. Isso gera angústia, isso gera inquietação, isso gera preocupação, é uma palavra também do Heidegger, né? Quer dizer, preocupar-se, né? Esse temor com o que virá, esse medo da catástrofe, todas essas formas de antecipação, percebam aí o tempo, né? São formas de esquecer o ser. São formas de não querer saber do ser. Isso vai aparecer, então, nesse programa heideggeriano, da analítica da existência, vai retomar a experiência da verdade, vai retomar a experiência da autenticidade, vai retomar tudo isso no campo da linguagem, isso é muito importante, né? O Heidegger chamava a linguagem de a casa do ser. Então, se há ser, ela tem uma morada, essa morada é a linguagem. Isso tem, então, uma relação intuitiva, direta com o que a gente faz. Vamos ver como é que o Luiz Cláudio Figueiredo faz essa aproximação. Como lidar com o material clínico? Como concebê-lo? Como se deixar afetar pelo material clínico? E como responder a ele? Né? Veja só, essa ideia de ser afetado pelo outro, de ser profundamente afetado pelo outro, implica um esvaziamento de si. Implica deixar com que o outro, naquilo que é próprio do seu ser, seja, e portanto acolhê-lo como uma clareira, acolhê-lo no seu processo de zorgue, de cuidado ou de cura. Né? E como responder a isso? Responder a isso com o tempo próprio da resposta. Quais os estatutos e eficácia das falas na clínica psicanalítica? Essas foram as questões que implicitamente estiveram muito presentes na organização de poesia e fala. Né? Quer dizer, essa vai ser uma resposta que o Luiz Cláudio vai encontrar. Né? Quer dizer, essa escuta aparentada do Heidegger, essa escuta do ser, ela é similar à escuta da poética. Né? Por exemplo, a poética do Trácara, a poética dos poetas trágicos, do Hölderlin, a poética do vazio, a poética da angústia. Né? A essas questões subjazem algumas naturezas epistemológicas, tais como a noção de verdade, como isso pode legitimamente orientar nossas atividades clínicas. Esta foi a questão principal organizadora desta obra e que finalmente nos leva à questão da eficácia constitutiva e transformadora das experiências.
e aqui a gente tem uma aproximação com o Winnicott e com o tipo de trabalho clínico que o Winnicott vai desenvolver a partir dessa ideia de que a interpretação é importante, a interpretação ela produz e recompõe sentido, mas há formas de sofrimento, há certas patologias, há certas experiências que só se transformam a partir de verdadeiras experiências. Então, no fundo, a clínica psicanalítica ela teria um grande análogo com o programa heideggeriano, porque ambos estariam às voltas, né, com a produção reconstrutiva de uma verdadeira experiência. A experiência que cura, não é a nossa representação sobre a experiência, não é o nosso entendimento sobre a experiência, não é o nosso conceito sobre a experiência, mas é aquilo que nos afeta de forma mais direta no nosso ser aí, no nosso Dasein. Eu espero ter feito assim uma pequena palha, um pequeno começo. Recomendo vivamente os trabalhos do Juliano Peçanha, que é um autor que frequenta a psicanálise, frequenta a poesia, conhece tudo sobre Heidegger, né? Sabedoria do Nada, o seu trabalho que a gente já comentou aqui num dos nossos vídeos que eu recomendo a vocês, A Recusa do Não Lugar. É um autor que é muito inspirador para essa conversa, além do Luiz Cláudio Figueiredo, além do Zelko Loparic, além dessa rica tradição de conversa entre Heidegger e a psicanálise que a gente tem aqui no Brasil. Isso não é muito assim comum fora do Brasil, foi uma das nossas assim invenções tropicais ou subtropicais. Para receber mais fragmentos da Verborgenheit, da clareira do ser e do Dasein, clique aqui no Acheronta Movebo e, inscrevendo-se no canal, pode também então colocar-se perguntas. Was ist eine Frage? O que é uma pergunta? Uma pergunta capaz de transformar aquele que a propõe, aquele que a enuncia. Isso vale para a psicanálise, vale para o Heidegger e vale aqui para o nosso Falando Nisso. Ficamos por aqui hoje.